Vamos dar início agora à aula número 8, onde vamos tratar da busca binária. Basicamente, nós vamos tratar de 3 assuntos relacionados com a busca binária. Em primeiro lugar, vamos dar o princípio de funcionamento da busca binária, a ideia que está por trás dessa técnica. Depois nós vamos mostrar o algoritmo de busca binária e uma implementação dele. E finalmente nós vamos discutir a complexidade desse algoritmo. Qual é a ideia que está embutida na busca binária? Bem, em primeiro lugar, precisamos dizer que a busca binária é empregada apenas em listas que já estão previamente ordenadas. Portanto, essa é uma suposição bastante forte. Não podemos empregar a busca binária em listas que estejam desordenadas. Qual é a ideia principal? Nós vamos percorrer essa lista ordenada de elementos como se ela fosse uma lista telefônica. O que é que nós fazemos quando consultamos uma lista telefônica? Queremos procurar o telefone de alguma pessoa. Então, inicialmente, abrimos a lista mais ou menos numa posição central. E verificamos se os nomes que aparecem nessa posição são maiores ou menores do que aquele nome que nós estamos procurando. Se os nomes que nós encontramos na lista são maiores, a intuição então é nós procurarmos na primeira metade da lista. E se os nomes que nós olhamos na lista são menores do que o nome que nós estamos procurando, então nós vamos olhar na segunda metade da lista. Então, a busca binária funciona mais ou menos baseada nesse mesmo princípio. Nós abrimos a lista no meio. Se a informação procurada por nós se encontra antes da página que nós estamos olhando, passamos a procurá-la na primeira metade da lista. E se, pelo contrário, a informação procurada se encontra depois da página que nós estamos olhando, então passamos a procurar agora na segunda metade da lista. Ou seja, eliminamos praticamente metade dos nomes da lista numa única olhada. E aí nós repetimos esse processo para aquela metade que agora nós vamos considerar. Esse é o princípio. Vamos a um exemplo? Aqui na tela 4 nós temos um exemplo. Nós queremos procurar a informação x igual a 19... nessa lista que tem 16 elementos que estão aí listados na sua tela. Então, no início da pesquisa, os elementos possíveis da nossa pesquisa são todos eles. Nós não sabemos ainda se a informação procurada está ou não nessa lista. Então, os elementos possíveis a serem pesquisados são todos. Então, na primeira coluna dessa tabela, na primeira linha, no início os elementos possíveis são 1 até 34. Qual é a ideia, então? É comparar a informação procurada, que é x igual a 19, com o elemento do meio da lista. E o elemento do meio da lista é o 16. Então, na segunda coluna, você vê que nós vamos comparar x igual a 19 com o elemento 16. Então, x é igual a 16? A resposta é não, porque x é igual a 19. O elemento 19 é maior do que o elemento 16. Então, o que nós fazemos? Nós descartamos a primeira metade da lista e vamos olhar agora apenas na segunda metade da lista. Então, na terceira coluna e na primeira linha, você pode observar que nós descartamos os elementos 1 a 16. Repetimos o processo agora olhando para a segunda linha dessa tabela. Os elementos possíveis agora são 19 até 34. Nessa lista de elementos possíveis, 19 até 34, o elemento central dessa sublista é o elemento 26. Perguntamos agora, x é igual a 26? Lembre-se de que x é igual a 19. A resposta é não novamente. 19 é menor do que 26. Então, dessa sublista 19 até 34, que você vê na primeira coluna, nós vamos pegar apenas os elementos 26 até 34 nós vamos descartar os elementos 26 até 34
porque sabemos que a informação 19 não pode estar na segunda metade dessa sublista. Descartamos esses elementos e agora na terceira linha da tabela, os elementos possíveis agora são apenas 19 até 22. Novamente vamos ao elemento do meio dessa sublista. 19 é igual a 20? A resposta novamente é não. 19 é menor do que 20. Então nós descartamos a segunda metade dessa sublista, que são os elementos 20 a 22. E agora a nossa lista ficou resumida a apenas um elemento, que é o próprio 19. Então na última linha da tabela, na quarta linha, perguntamos se 19 é igual a 19, a resposta é sim, e finalmente nós encontramos o elemento. Recapitulando, em cada passo, o elemento escolhido para a comparação, que está na segunda coluna da tabela, ele está exatamente no meio da lista formada pelos elementos da primeira coluna da tabela. Então, em cada passo, vamos sempre no meio da lista de elementos possíveis. E conforme a resposta, descartamos ou a primeira metade ou a segunda metade e passamos para a próxima iteração. Agora vamos entrar na implementação propriamente dita do algoritmo de busca binária. Na tela 5, a gente tem algumas preliminares desse algoritmo. Vamos descrever as variáveis desse algoritmo. As variáveis inf e sup vão marcar o início e o fim da lista. Inf vai marcar a parte inferior da lista, o índice inferior, e sup vai marcar a parte superior da lista sendo considerada. E a variável meio vai marcar exatamente a posição do elemento a ser comparado. Então observe no desenho. Na nossa lista, as variáveis inf e sup marcam os extremos e a variável meio vai ser exatamente a posição de comparação. Eu vou ao meio da lista e faço a comparação exatamente naquela posição. Vamos então ver como essas variáveis se encaixam no código geral da nossa busca binária. Então aí na tela número 6, você vê a descrição do algoritmo de busca binária no vetor V, que está ordenado com N elementos. Essa função buscaBin tem como parâmetro de entrada a variável x, que é a variável do cabeçalho, logo na primeira linha do código. Como a lista tem N elementos, no início, a parte inferior da lista corresponde à posição 1. Então, inf recebe 1, na primeira linha após o cabeçalho. E logo abaixo, a variável sup recebe n, que é a última posição do meu vetor. A resposta da busca binária inicialmente é 0. Se o valor de retorno for 0, quer dizer que o elemento não foi encontrado. Se o elemento for encontrado, nós vamos retornar exatamente a posição dele. Isso ficará claro no código que segue. O passo principal, o loop principal do nosso algoritmo, é dado por esse enquanto. Enquanto o índice inf é menor ou igual do que o índice sup, faça. Essa condição apenas quer dizer que a variável inf ainda está à esquerda de sup. Quando a variável inf estiver à direita de sup, quer dizer que a lista ficou vazia e não precisamos mais fazer comparações. Então, enquanto o inf for menor do que sup, fazemos o seguinte procedimento. Calculamos o valor da variável meio. Como ela está exatamente na metade, na posição que está exatamente na metade entre inf e sup, o código é tirar a média de inf e sup. Some inf mais sup, divida por 2 e pegue o arredondamento para baixo. Esse símbolo que envolve a expressão inf mais sup sobre 2 é o símbolo de piso, que é a notação matemática para dizer que nós vamos arredondar para baixo, porque as posições são números inteiros. Após ter calculado a variável meio, fazemos a pergunta: o vetor V na posição meio é igual ao elemento x que nós estamos procurando? Se for, a busca terminou. A variável buscaBin retorna exatamente a posição meio, que é a posição onde está o elemento a ser procurado. Caso contrário, vamos entrar então agora no senão. Se V de meio não é x, há duas possibilidades. V índice meio pode ser menor do que x
e V índice meio pode ser maior do que X. Se V índice meio for menor do que X, isso quer dizer que o elemento que nós estamos procurando é maior do que o elemento que está no meio do vetor. Então temos que procurar na segunda metade. Como procuramos na segunda metade? Através dessa atualização. O novo valor da variável inf passa a ser meio mais 1. Isso significa que estamos olhando para a segunda metade da lista. Os novos limites agora vão ser meio mais 1 até sup. E o senão? O senão quer dizer que V de meio é maior do que X. Então, nesse caso, a informação procurada é menor do que o elemento que está na metade da tabela. Então, temos que olhar para a primeira metade. Ora, a primeira metade é marcada pelos índices inf até meio menos 1. Então, atualizamos a variável sup como sendo meio menos 1 para olhar agora para a metade anterior da lista. É simples de entender, não? Vamos então agora ver um exemplo através de um exercício. Na tela 7, eu estou propondo a vocês um exercício onde eu quero que vocês verifiquem quantas comparações a busca binária vai realizar para encontrar esses elementos 14, 6 e 31 nessa lista dada abaixo que tem exatamente 16 elementos. O número de comparações é exatamente o número de vezes que o algoritmo vai passar por aquela pergunta V de meio igual a X que está na tela anterior. Volte um pouquinho para a tela anterior, para a tela número 6, e verifique que o miolo do algoritmo é a comparação se V de meio é igual a X. Essa é a comparação principal do algoritmo. Então nós vamos contar quantas vezes o algoritmo executa essa pergunta, se V de meio é igual a X. Essa é a comparação básica. Voltando agora à tela 7, comece com o elemento número 14, o elemento de valor 14, e veja quantas comparações ele vai fazer nessa lista. Repita depois para o elemento 6 e para o elemento 31. Você tem 5 minutos para fazer, e após fazer o exercício, você pode retornar ao fluxo normal da aula. Vamos então à solução do exercício. Vamos então primeiro analisar o caso x igual a 14. Com quem o elemento 14 é comparado na lista? Vamos voltar para a tela anterior. Voltando à tela anterior, à tela número 7, o elemento 14 vai ser comparado com o meio da lista, que é o elemento 16. Essa é a primeira comparação. Como 14 é menor do que 16, nós vamos olhar para a primeira metade da lista e vamos descartar a segunda metade da lista. A lista agora de elementos possíveis começa no elemento de valor 1 e vai até o elemento de valor 15. Vamos agora então comparar o elemento 14 com o elemento que está no centro da lista, que é o 9. Ora, 14 é maior do que 9. Então agora nós descartamos os elementos de 1 a 9 e ficamos apenas com os elementos 10, 11 e 15. Comparamos agora 14 com o meio da lista, que é 11. E 14 é maior do que 11. Então, nessa terceira comparação, descartamos os elementos 10 e 11. E, finalmente, sobrou apenas o elemento 15. Ao comparar 14 com 15, vemos que eles são diferentes. Então, a busca termina, o elemento 14 não foi encontrado. Fizemos, então, 4 comparações. Então, aí na tela 8, você tem a sequência de elementos comparados. O elemento 16, o 9, o 11 e o 15. Para o elemento x igual a 16, então a gente tem também um raciocínio semelhante e você pode verificar por você mesmo as comparações que foram efetuadas nesse caso. Nesse caso, como o x igual a 16, o elemento do meio é exatamente o elemento 16. Então a busca tem sucesso logo na primeira comparação. E então ela termina com apenas uma comparação. E para o elemento 31, você pode verificar por você mesmo que a busca realiza 3 comparações. Vamos tratar agora na tela 11, finalmente, da complexidade do algoritmo de busca binária.
Vamos tratar primeiro do pior caso. Quando é que o pior caso ocorre? Intuitivamente, o pior caso ocorre quando nós fazemos todas as comparações possíveis até que sobre apenas um elemento na lista. Não é verdade? Esse é um caso intuitivo. E isso se dá de duas maneiras. Ou quando o elemento procurado é o último que resta na lista de elementos, quando a lista de elementos possíveis ficou reduzida a apenas um elemento, e exatamente esse é o elemento que você está procurando, ou então, quando o elemento procurado não está na lista. Nessas duas situações, nesses dois casos, o algoritmo de busca binária é forçado a executar todas as comparações possíveis para aquele vetor na entrada do algoritmo. Então, observe que em qualquer dessas duas situações, recapitulando, o pior caso ocorre quando a busca prossegue até que a lista se resuma a apenas um elemento possível. Vamos então, na tela 12, tratar matematicamente essa situação. Nós podemos calcular o número de iterações daquele comando enquanto, que é igual ao número de comparações que a busca vai fazer, no pior caso, até que a lista tenha um único elemento. Observe então a estrutura das iterações na sua tela. Na primeira iteração, nós temos N elementos possíveis. O pior caso ocorre quando vai sobrar apenas um. Então, nessa iteração, o elemento procurado não está no meio da lista e nós vamos descartar N sobre 2 elementos da lista. Então, na segunda iteração, quantos sobraram? N sobre 2 arredondado para baixo, que é um número inteiro. Na terceira iteração, exatamente o tamanho da lista anterior, que é N sobre 2 arredondado novamente. E assim sucessivamente, em cada iteração, é dividido por 2 o número de elementos que sobram na lista, até que finalmente, na última iteração, sobra um único elemento. Vamos pensar então, quantas divisões por 2 nós fizemos até que sobrasse um único elemento na lista, na última iteração? Então nós vemos que os logaritmos são adequados agora para expressar essa situação. O número de iterações vai ser mais ou menos, falando em termos assim mais grosseiros, igual ao logaritmo de n na base 2, que é exatamente o número de vezes que você tem que dividir n até que você obtenha 1. Mas se você fizer uns cálculos mais precisos, como esse valor tem que dar inteiro, e nem sempre o logaritmo de n é um número inteiro, o valor exato vai ser 1 mais o piso do logaritmo na base 2 de n. Esse é o valor exato do número de iterações realizadas no pior caso. Então, nós podemos concluir que, como cada iteração consome o mesmo tempo constante, a complexidade de pior caso da busca binária é θ de logaritmo na base 2 de n. Observe que em computação, normalmente, o logaritmo na base 2, nós escrevemos apenas logaritmo e não dizemos nada sobre a base. Isso fica subentendido. Então, a busca binária se revela um algoritmo muito bom, de complexidade logarítmica. E isso é bem melhor do que os algoritmos que nós estudamos na aula anterior, que são as buscas sequenciais, onde no pior caso os algoritmos são lineares. Então a função logarítmica ela é bem mais econômica do que a função linear. Então a busca binária é um algoritmo bem mais eficiente. E com isso nós terminamos a aula número 8.